O vídeo de hoje eu quero trazer um pouco de luz sobre essa grande polêmica que é a reposição hormonal na fase do climatério. Mas mais especificamente eu quero abordar hoje esse assunto em pacientes já tratadas por câncer de mama. Então, aquelas pacientes que já venceram o tratamento, que estão na fase do acompanhamento e que estão na fase ali da perimenopausa e apresentam com bastante frequência sintomas como secura vaginal, diminuição da libido, alterações relacionadas ao sono, alterações relacionadas à parte cognitiva, muito frequente a queixa de perda de memória, dificuldade de fixação. E esse é um assunto que há décadas vem sendo discutido entre as sociedades, como a Sociedade Brasileira de Climatério, a Sociedade Brasileira de Mastologia e sociedades pelo mundo, como a Sociedade Europeia de Menopausa, a Sociedade Americana de Ginecologia. Então vem a pergunta: aquela paciente já tratada por câncer de mama e que se encontra na fase do climatério com sintomas, é seguro fazer uma reposição hormonal sistêmica, seja por via oral, por via transdérmica ou por implante? Eu sou o Dr. Leônidas Noronha, médico mastologista e atuo no Centro de Oncologia do Paraná. Então, indo diretamente à pergunta sobre a segurança de se fazer reposição hormonal sistêmica em pacientes tratadas por câncer de mama, a resposta é não. Não há segurança hoje, com base no que nós dispomos de estudos científicos na literatura, em se prescrever reposição hormonal sistêmica. Esse continua sendo um tratamento que, quando utilizado, deve ser muito bem individualizado e compartilhado com a paciente os riscos e o benefício para essa terapia sistêmica. Mas eu quero trazer aqui algumas informações, alguns dados científicos para que a gente possa entender melhor essa polêmica. O primeiro estudo que eu gostaria de trazer é um estudo chamado Estudo Habits. Esse estudo foi um estudo conduzido na Escandinávia. Ele começou o recrutamento das pacientes em maio de 97. O objetivo desse estudo era avaliar se em pacientes já tratadas por câncer de mama era seguro fazer uma reposição hormonal sistêmica. Essa fase de recrutamento dos pacientes, eles conseguiram avaliar no estudo um pouco mais de 300 pacientes, onde então a metade delas receberam terapias hormonais com estrogênio, com progesterona, drogas utilizadas naquela época, e um outro grupo, que era o chamado grupo controle, receberam terapias não hormonais na tentativa de tratamento dos sintomas da menopausa. E o que esse estudo demonstrou é que esse grupo que foi tratado por terapia hormonal apresentou uma taxa elevada de recorrência de câncer de mama, o que levou então esse estudo a ser interrompido e publicado no ano seguinte, de 2004. Portanto, a conclusão do estudo foi que em pacientes tratadas por câncer de mama não havia segurança em se fazer uma terapia hormonal sistêmica. Um segundo estudo que eu quero trazer aqui para a gente conversar é um estudo chamado Liberate Trial. Esse foi um grande estudo conduzido em vários centros, onde foram recrutadas mais de 3.000 pacientes para análise. E esse estudo tem uma característica especial porque a droga que foi utilizada, como na tentativa de melhoria dos sintomas da menopausa, foi a tibolona. E esse estudo foram divididos então em dois grupos. O primeiro grupo, um pouco mais de 1.500 mulheres, receberam a tibolona como medicação, e o segundo grupo, de pouco mais de 1.500 mulheres, receberam então placebo. E a conclusão do estudo foi que houve uma melhora significativa de todos os sintomas relacionados à fase do climatério no grupo tratado por tibolona em relação ao grupo controle. Houve uma melhora, porém, a conclusão do estudo é que houve um aumento do número de recaídas nas pacientes tratadas por câncer de mama.
Então, a conclusão do estudo foi que a tibolona não é uma droga segura para ser utilizada em pacientes já tratadas por câncer de mama. Então, vejam que a polêmica continua. Existe um outro grande estudo americano que vale a pena ser citado, que é o chamado, conhecido pelo acrônimo WHI. Esse estudo foi publicado na revista JAMA em 2002 e ele trouxe um grande boom à época, porque foi um momento onde as pacientes vinham em grande escala fazendo reposição hormonal, principalmente aqui nos países ocidentais. E esse estudo ele não foi destinado a pacientes com câncer de mama. Eram pacientes que eram recrutadas para receber terapia de reposição hormonal, mulheres que estavam no climatério, e foram feitos vários braços dentro desse estudo. E a grande polêmica que surgiu foi que um determinado braço do estudo, onde pacientes recebiam uma terapia combinada, chamada estroprogestativa, portanto recebiam o estrogênio e a progesterona por via oral, e esse grupo foi acompanhado ao longo de vários anos, e o que se constatou é que estatisticamente, após 5 anos da utilização dessas drogas, houve um aumento de risco na população em geral. E o grupo independente, um grupo que fazia a supervisão de controle do estudo, decidiu então interromper esse braço do estudo por falta de segurança às pacientes. E isso causou uma grande polêmica no mundo inteiro. Mas vejam que interessante, nesse mesmo trabalho existe um grupo de pacientes, um braço de pacientes que já haviam sido submetidas à retirada do útero, a chamada cirurgia de histerectomia, e que, portanto, recebiam apenas o estrogênio por via oral. E esse grupo de mulheres, acompanhado por mais de 7 anos, não aumentou o risco de câncer de mama. Então, nesse braço de estudo, a conclusão foi que especificamente essas pacientes deveriam ser, então, melhor avaliadas. Inclusive, o estudo reforça que novos estudos sejam feitos para ver se esses dados são corroborados e poder, então, administrar com segurança um estrogênio por longos períodos, por longos anos. Então, fique atento nos próximos vídeos, que eu quero trazer mais conteúdo para que nós possamos conversar melhor sobre quais são as terapias não hormonais que nós podemos usar com segurança em pacientes já tratadas por câncer de mama e que se encontram na fase do climatério descompensado. Fique atenta e até os próximos vídeos.